amigos, torcedores do Sport Clube do Recife. Com imenso prazer, estamos de volta aqui depois de 12 dias, né? 12 dias que a gente não troca uma ideia por aqui, mas tem um bom motivo, né? Queria compartilhar com vocês que agora eu sou pai, né? O meu filho nasceu na sexta-feira passada e tá aí mais um rubro-negro para entrar na família dos quase 4 milhões de torcedores do esporte, né? Muito bem-vindo, Pedro Henrique, rubro-negro já inclusive. Em breve vai estar na Ilha do Retiro acompanhando o Esporte Clube do Recife e amando como o pai, né? E como você também que está assistindo esse vídeo. Só espero que ele não sofra o quanto eu sofro, né? Enfim, vamos lá. Eu vou trazer um resumo aqui desses dois últimos jogos que eu não pude comentar, né? Que a gente não pôde trocar essa ideia devido ao motivo que eu já acabei de falar, que foi Brusque 1, Sport 0 e Sport 3 e Ituano 2. O último vídeo aqui postado foi na derrota para o Coritiba, né? Uma partida pífia do Sport. E assim também foi pífia a partida contra o Brusque. De forma resumida, foi patético o que o Sport apresentou na ressacada contra o Brusque. O mando de campo do Brusque, mas o jogo foi na ressacada devido a uns problemas do estádio deles lá. Partida essa que Guto Ferreira mais uma vez inventou de colocar Lucas André como titular na lateral direita. E a gente sofreu bastante, praticamente, assim, a bola que o Sport jogou, sinceramente, era de causar raiva no torcedor. E assim foi, né? Causou raiva e causou uma derrota. O Sport conseguiu a proeza de perder para um time ridículo como é o Brusque, com todo respeito. Enfim, e aí chegou o fim, a era de Guto Ferreira, né? Por incrível que pareça, na outra passagem dele também tinha sido contra o Brusque, ele tinha sido demitido. E no jogo contra o Ituano, que foi agora, recentemente, né? De forma mais próxima, Sport 3 e Ituano 2, jogo que o Sport começa levando um gol. O Sport é inimigo da tranquilidade, o Sport tomou um gol com menos de um minuto, menos de um minuto. Tem noção que é isso? No casar, o Sport levou um gol. Enfim, saiu perdendo, mais um vacilo da defesa, conseguiu a virada para 2-1, fez o terceiro gol e no final deu uma relaxada e tomou o segundo gol, levando aquele momento de tensão da sua torcida, né? No geral, se a gente comparar a partida contra o Brusque e a partida contra o Ituano, foi bem melhor. E assim, como eu já vinha falando, nitidamente os caras queriam derrubar Guto. Ficou nítido isso. A partida contra o Brusque é uma tapa na cara da torcida do esporte. Porque os caras nitidamente não quiseram jogar bola. E contra o Ituano quiseram jogar bola. Ficou nítido que os caras estavam tirando o pé lá na ressacada contra o Brusque e contra o Ituano jogaram com tudo, já sem o comando de Guto e tal. Tanto é que viralizou uma foto no final do jogo, lá na ressacada contra o Brusque, os jogadores reunidos no campo e Guto desceu para o vestiário sozinho, de forma isolada. Enfim, volto a dizer, para mim o problema do esporte continua sendo um para além de Sousa, para além de Guto, para além de César Lucena, para além do novo treinador que chegou agora, que a gente vai falar sobre ele já já. Então, assim, para além disso, eu acho que o elenco do esporte é um elenco mimado, um elenco muito blindado que precisa ter cuidado com isso, porque a gente já sofreu com isso ano passado, vocês lembram? Vocês lembram do elenco do esporte ano passado, o que é que fizeram com a sua própria torcida? Enfim, tem que ter cuidado, né? A gente já sofreu com isso. Enfim, vamos falar agora da nova era, né? Página virada. A era Pepa no esporte. Não é Peppa Pig. Pedro Miguel Marques da Costa Felipe. Que nome grande, meu amigo. Parece o meu nome. 43 anos de idade. Treinador português. Por incrível que pareça, o primeiro europeu a treinar o Sport Clube do Recife. Ele foi atacante, foi jogador, foi atacante, jogou no Benfica. E ele chega com um certo abraço da torcida do esporte. Vamos falar um pouquinho da carreira de Pepa, né? Ele começou como auxiliar, assim, né, de forma oficial. Ele começou como auxiliar em alguns clubes de Portugal mesmo. O principal, o Tondela, né, da Liga Portuguesa. Posteriormente, depois de rodar muito, ele volta para o Tondela, mas enfim, vamos por partes. Ele começa no Tondela, depois passa pelo Benfica, que é um dos principais clubes de Portugal, como auxiliar também. E aí sua primeira oportunidade como treinador, né, de forma oficial, é no San Joanense, onde ele faz 71 jogos, 40 vitórias, e ele obtém 40 vitórias. Depois ele vai para o Feirense, outro clube também tradicional de Portugal. Ele faz 46 jogos e obtém 22 vitórias. Depois ele vai para o Moreirense, onde ele faz apenas 12 jogos e tem 3 vitórias apenas. Depois ele vai para o Paços de Ferreira, onde ele faz 72 jogos e tem 30 vitórias. E aí tem um período, né, que ele,
intervalo aí que ele volta para o Tondela como treinador, ele tinha passado como um auxiliar, volta para o Tondela, faz 95 jogos e obtém 29 vitórias. E aí, dando prosseguimento na carreira dele, ele passa pelo Vitória também, né, que é um time tradicional de Portugal, onde ele faz 40 jogos e obtém 17 vitórias. E aí é quando ele sai pela primeira vez de Portugal para assumir um time, né, no exterior, que é na Arábia Saudita, no Al-Tai, enfim. 16 jogos, 6 vitórias lá, passagem curta. Posteriormente, ele vem fazer um trabalho no Brasil, né, pela primeira vez na carreira dele, onde ele assume o Cruzeiro ano passado, 2023, próximo de começar o Campeonato Brasileiro, onde ele faz 25 jogos e tem 7 vitórias. E posteriormente ele estava no Al Ahly, no Catar, né? Na verdade ele estava desempregado, mas antes de estar desempregado, o último clube dele foi o Al Ahly, do Catar, onde ele fez 19 jogos e teve 9 vitórias. Daqui a pouco eu vou trazer aqui para vocês relatos de torcedores do Cruzeiro falando sobre Pepa, beleza? Fica ligado aí. Vejam só, qual é a minha opinião sobre Pepa no esporte? Para mim, foi um tiro fora da mesmice dos que o esporte fez, assim como fez com o Sosso lá atrás. O esporte saiu da caixinha e para isso precisou desembolsar dinheiro, porque segundo informações, a comissão de Pepa junto com ele vai custar ao esporte coisa de 600 mil reais, juntando tudo. Acho que 300 dele e 300 da comissão, basicamente eu acho que é isso. É um treinador caro, mas que se explica por ser europeu, principalmente. A gente sabe que na Europa a questão financeira, né, é muito melhor. E quer queira ou quer não, o nome dele, apesar de nunca ter feito um trabalho tão estável e tão duradouro, o nome dele, de certa forma, é um peso para a competição que o Sport joga, que é a Série B. Então ele chega com um certo requinte de esperança para a torcida do esporte. Eu acho muito válida a aposta, inclusive, porque se a gente observar direitinho, o mercado de treinador disponível é horrível, está horrível, sinceramente. Então, não seria minha opção, nem passou pela minha cabeça, na verdade, sendo bem sincero, a opção de Pepa. Inclusive, até tinha comentado com alguns amigos meus que talvez eu apostasse no Hélio dos Anjos, por ser enérgico, aquele cara que chega e dá logo um sacode. É o que esse elenco precisa, alguém que chegue e bote as rédeas. Hélio dos Anjos, eu tinha falado nele, eu tinha citado até Milton Mendes, não sei se vocês vão lembrar, passou no Sport 2018, fez um bom trabalho. Passou no nosso rival falido Santa Cruz aqui também, foi campeão. Enfim, eu tinha citado esses nomes, né? Mas o mercado estava muito ruim mesmo. E o Sport vai lá e sai da mesmice, o Sport vai lá e dá um tiro. De certa forma, um tiro de segurança pelo tamanho do nome, pelas boas informações que a gente tem. Mais uma vez eu vou dizer, daqui a pouco eu vou trazer alguns vídeos aqui de torcedores do cruzeirenses falando. Então é isso. Na minha opinião, foi assertivo, porque o modelo de jogo de Pepa é um modelo de jogo que se encaixa com esse elenco do esporte. O que é que mais se falava? O que mais se falava e ainda fala do esporte, que é um time bom tecnicamente, um time propositivo que foi montado o seu elenco para propor o jogo e ser um time agressivo, coisa que Guto fez totalmente diferente. Então, Pepa tem essas características. Para vocês terem noção, de forma resumida, eu estava estudando sobre nos meus intervalos, né, da correria nova aí, da nova fase de vida. Eu dei uma estudada sobre o trabalho de Pepa. Ele é um treinador que, por exemplo, joga muito no 4-3-3. É um treinador que usa muito as triangulações pelas pontas do campo. Por exemplo, ele sempre vai usar os extremos dialogando com um volante e um lateral, ou seja, triângulo, um triângulo. Vocês vão ver que Pepa vai usar muito um volante chegando, pisando muito na área. E sabe quem é esse volante já, né? Por isso que eu acho que ele vai arrebentar, mais do que ele já arrebenta com a camisa do esporte, que é Fabrício Domingues. Eu acho que ele vai ser peça-chave nesse novo trabalho de Pepa aí no esporte. Porque Pepa usa muito o volante que pisa na área. Então ele vai ser usado com mais frequência agora, pode ter certeza disso. Ele gosta de sair jogando com o zagueiro, dando um certo lançamento pro centroavante, que provavelmente seja Coutinho, até por característica, dar aquela raspadinha de leve e pegar os extremos em velocidade. E é isso. Então é um treinador que usa muito as triangulações, volante, lateral e extremo. Os times de Pepa são times compactos. Você não vê um time muito espaçado, são times compactos. Então você vai ver isso no esporte, provavelmente. Um cara que ele utilizou muito no Cruzeiro, foi titular com ele e foi muito, como é que eu posso dizer, teve muita carta branca com ele, foi Luciano Castan, que não está numa fase boa no esporte, mas que deva voltar a ter chance, até porque conhece o treinador e o treinador conhece o futebol dele. Então provavelmente Castan deva voltar a ter titularidade em breve.
Falando sobre tabela, o Sport tem mais 16 jogos a serem feitos, ou seja, a gente tem 48 pontos em disputa. Os jogos são Avaí fora, CRB fora, CRB em casa, ou seja, se for CRB duas vezes de forma seguida, porque é um jogo remarcado, né? Goiás em casa, Paysandu fora, Mirassol fora, Ceará em casa, Novo Horizontino fora, Botafogo de São Paulo em casa, Guarani em casa, América fora, Operário fora. Detalhe, a gente tem um jogo também a ser marcado com o Operário, né, que vai ser aqui em Recife. Chapecoense em casa, Ponte Preta fora, Santos em casa. Ou seja, no total serão daqui para frente, né, contando com esse próximo jogo já contra o Avaí, 8 jogos em casa e 8 jogos fora. A gente tem atualmente 35 pontos. A gente precisa de, se a gente for usar a média dos últimos anos, a gente precisa de mais ou menos 30, 29, 30, 31 pontos para subir. Vamos botar a faixa de 30. A gente precisa de 10 vitórias em 16 jogos. E aí, dá ou não dá? Dá para sonhar ainda com acesso ou não dá? Na minha visão, dá. Porque, por exemplo, eu acho que o Sport fazendo sua parte, vencendo os jogos em casa, principalmente os jogos mais tranquilos na teoria, né? Porque o Sport nunca deixa de ser tranquilo. Botafogo de São Paulo, Guarani, o próprio Operário, Chapecoense, e fora de casa também buscar pontos nesse próximo jogo contra o Avaí é imprescindível, até porque marca a era, marca o início da era Pepa, então a gente pode vencer e deve, né? Então é isso, no geral eu acho que é um tiro que vem numa hora que ainda é possível recuperar, e é isso, meus amigos. Vamos esperar para ver no que dá. Eu confesso a vocês que minhas esperanças se renovaram. Eu já estava bem, como é que eu posso dizer, desconfiado, né? Estava bem triste com a situação do esporte, praticamente quase largando o esporte com relação ao acesso. Mas com a chegada de Pepa, minhas esperanças renovaram. E eu tenho esperança que ele vai fazer um bom trabalho. Até porque, como eu falei, acho que encaixa com o perfil do elenco do esporte. E é isso, é torcer acima de tudo, apoiar, né, obviamente, e pedir para que ele faça o melhor trabalho da vida dele. E aqui agora eu vou deixar para vocês relatos de torcedores cruzeirenses, né, falando sobre a passagem de Pepa no Cruzeiro, beleza? Fiquem ligados aí, agradeço desde já a moral que os cruzeirenses deram aí aos amigos que mandaram os vídeos. Tamo junto, a união aí, Sport e Cruzeiro, Série A, próximo ano, se Deus quiser, tamo junto, beleza? Abraço, não esquece de deixar curtida, seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, beleza? Tudo sobre Pepa, novo treinador do esporte. Valeu, abraço! Boa noite aí, galera do esporte. Henrique, abraço. Falar um pouco do Pepa, né? O Pepa chegou na temporada do ano passado, depois do Pesolano. O Pesolano caiu, veio o Pepa. Chegou com uma expectativa muito alta aqui no Cruzeiro, um técnico de fora, na gestão do Ronaldo. Chegou mostrando serviço. No primeiro amistoso do Pepa, eu lembro que a gente ganhou de 3-2 do Bragantino fora de casa, perdendo de 2-0. Ali já foi uma amostra do que viria, né? Como a galera aqui de Minas, os cruzeirenses falavam, estamos pepalizados. Pepa, um ótimo treinador, muito enérgico, um cara vibrante, muito lúcido nas entrevistas, muito lúcido, um cara reservado, tanto ele quanto a comissão técnica. Gostava muito do Pepa, queria que ele continuasse e tenho certeza que a maioria dos cruzeirenses também queria. Derrotas seguidas, né? Eu lembro que a gente perdeu de 3-0 pro Grêmio, e foi a gota d'água. Mas tanto pelo elenco frágil que a gente tinha, né? Mais no ataque, que a nossa defesa até era sólida com o Castan aí, capitão. O nosso ataque era o Gilberto, o Wesley, que foi a principal contratação do Cruzeiro para a temporada, que não vingou, não deu certo. Nossa equipe era bem frágil, mas tem muito torcedor aqui do Cruzeiro que lamenta até hoje ele ter saído, e eu sou um deles, porque eu gostava muito do Pepa, é um técnico muito vibrante, suava a camisa, né, no jogo, como que a galera diz, mas tenho certeza que vai dar super certo no esporte, e o ano que vem o esporte na Série A. E o que precisa do Pepa é paciência, que o Pepa trabalha. Tamo junto aí, galera. Abraço. Pessoal, me chamo Raul, sou aqui de BH, cruzeirense, sou da Zona do Cruzeiro. E o amigo Henrique, né, aí de Recife, do novo técnico, né, o Pepa, treinou o Cruzeiro ano passado e faz uma breve avaliação do seu histórico, o que a torcida cruzeirense se acha do Pepa. Para mim foi uma boa aquisição como técnico. O Pepa chegou na era, né, bem difícil, né, do Ronaldo, de volta à Série A, depois de um tempo com o Papa, né, pejorando, e veio com a expectativa de ser o técnico
estrangeiro, né, que ia, né, dirigir o Cruzeiro nesse, né, projeto, né, do Ronaldo na Série A. Então o Pepa veio, chegou com bons números. Os primeiros jogos teve, né, vitórias na Copa do Brasil sobre o Náutico, teve vitórias contra o Santos e Grêmio, e as 3 primeiras partidas e vitórias sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, né, do ano passado. Foi um bom começo, a torcida ficou bem empolgada com ele, e criou aquela expectativa, né, de que o elenco podia seguir entre os 5 primeiros, 6 primeiros, e com o tempo vimos que, né, o time principalmente com a volta ao estádio, né, do Mineirão, que já estava né, jogando no Independência, com boas, né, vitórias. Aí quando, né, voltou para o Mineirão, teve muitas, né, dificuldades em casa. Perdeu os jogos e com isso, né, minou muito o trabalho, né, do Pepa, pela expectativa, né, do começo, de bons jogos, boas, né, vitórias, e com a sequência, né, de né, derrotas, principalmente no empate, né, contra o Corinthians, 1-1, o empate no último, né, minuto, veio a queda, né, no Pepa. Mas creio que no Sport ia fazer um ótimo trabalho. Creio, né, que no Cruzeiro criou uma expectativa muito além, né, pelo começo dele, achando que o elenco era bom, e vimos que não. O Cruzeiro, né, sofreu muito, né, na queda, né, com a saída dele. Lutamos até o final, né, para ficar na Série A. Então não vejo o trabalho dele ao todo como né, ruim, e sim um elenco fraco, né, do Ronaldo, e espero que ele faça um ótimo trabalho no Sport. Um salve a todos os amigos aí, né, de Recife, nós tamo junto. Sport perguntou o que você quer ser, voltar pra Série A, ver o Caldeirão tremer, e dali meu leão, vamos jogar com raça, o pau vai comer, vamos sair dessa desgraça.